Olá, querida liderança do sistema de células da paróquia Espírito Santo, graça e paz. É uma alegria falar com vocês. Eu gostaria de falar um tema que para mim é muito caro, que fala de uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito, o apóstolo Paulo. Por isso eu quero dizer graça e paz. Era assim que ele saudava as suas comunidades. Graça, porque os pagãos costumavam falar caris, quer dizer graça, tudo de bom. E os judeus shalom, que é paz, mas que também significa tudo de bom. Então ele falava tudo de bom para pagãos e judeus. Graça e paz a todos vocês, tudo de bom para vocês. O tema é Paulo, discípulo, missionário e semeador de pequenas comunidades. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o currículo de Paulo, né? A gente ouvir um pouquinho sobre alguns pontos que podem ser importantes. É preciso saber qual era o currículo dele, quem era Paulo. Paulo, ele nasceu no ano 5 a 10 da era cristã, na cidade de Tarso, que era uma cidade do Império Romano. Nós encontramos isso em Atos 9, versículo 11. Ele era filho de judeus da tribo de Benjamim. Tribo quer dizer estado, né? Estado de Benjamim. A educação dele foi na tradição judaica. Ele fala isso em Filipenses, no capítulo 3, do versículo 5. A sua profissão. Paulo tinha uma profissão, ele era artesão, fabricador de tendas. Ele fala isso em Atos 18, versículo 3. Chegou até a trabalhar um pouquinho, junto com Áquila e Priscila, como fabricante de tendas para se sustentar. Qual era o estado civil de Paulo? Ele mesmo diz que era solteiro. Ele era solteiro. Fala que ele se dedicou inteiramente à missão e a Cristo. A formação espiritual de Paulo. Ele esteve numa escola chamada Escola de Gamaliel. Gamaliel era um rabino, um líder judeu, que formava pessoas. E ele formava pessoas como fariseus. Né? Hoje a gente fala de fariseu com uma conotação tanto negativa, né? De uma pessoa falsa, mas na época não era. Fariseu, quer dizer, era uma espécie de uma escola religiosa e política também. Pessoas que queriam seguir à risca a lei de Israel. Ele fala sobre isso em Atos 22, versículo 3. Paulo foi perseguidor dos cristãos, porque como ele era fariseu e ele era muito rígido com a lei judaica, a princípio ele não entendeu que a fé cristã era, na verdade, uma continuidade da religião dos judeus. Era, na verdade, o cumprimento das profecias a respeito do Messias. Ele não entendeu. Então, como ele era judeu, fervoroso na sua religião, ele perseguiu os cristãos. Ele se arrependia muito disso, falou disso o tempo todo, né? Em Atos, capítulo 22, versículo 4, ainda Atos 26, capítulo 9 a 12 e Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Paulo passou por uma experiência de conversão fantástica. Diz a história que nós encontramos no Atos dos Apóstolos, que ele estava indo para buscar cristãos, perseguindo os cristãos, na Síria, muito próximo de Israel, na capital da Síria, Damasco. De repente ele viu uma luz muito forte e essa luz o jogou por terra, né? Há quem diga que ele caiu do cavalo, mas na verdade, né, o Atos dos Apóstolos fala nada de cavalo, mas que ele caiu por terra, caiu uma luz muito forte, Atos 9, 3 a 19, e dentro da luz uma voz, né? Uma voz que o chamava pelo seu nome, Saulo, né? Esse era o seu nome original, Saulo, Saulo de Tarso. Ele falou: quem é, Senhor? Daí Jesus responde, era Jesus que estava falando com ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Isso
deu uma reviravolta na vida de Paulo. Foi o encontro pessoal de Paulo com Jesus no caminho de Damasco, né? Onde ele despertou para uma nova realidade de vida. Você já teve o seu encontro pessoal com Jesus? Você também já viu a luz de Deus? Paulo viu, né? E essa luz iluminou ele por dentro. O deixou cego a princípio, mas ele passou a enxergar as verdades a respeito, né, das profecias, a verdade da fé. Depois ele vai recuperar a vista. Mas a princípio essa experiência foi tão marcante na vida dele que o transformou por dentro, completamente. Nós temos um Paulo antes da experiência em Damasco e um Paulo depois da experiência em Damasco. Um Paulo transformado, um Paulo que recebe uma revelação a respeito de Jesus, um Paulo cheio do Espírito Santo, um Paulo desejoso agora de servir o Senhor Jesus. Ele não vai romper, logicamente, com a religião judaica, mas ele vai ter uma nova compreensão da religião judaica a partir da sua experiência, né? Inclusive, a igreja tem até uma festa para a conversão de São Paulo. Acontece no dia 25 de janeiro, né? Nós celebramos a morte dele no dia 29 de junho, juntamente com Pedro, ou no domingo próximo. Mas existe uma festa da conversão de São Paulo, porque nós devemos grande parte do Novo Testamento a São Paulo. Paulo morreu provavelmente no ano 68, 69 da era cristã, durante o governo do imperador Nero. Com certeza já ouviram falar de Nero, incendiário, né? Aquele que dizem ter colocado fogo em Roma. E aí os romanos, sabendo que era um imperador meio louco, né, foram para cima dele. E ele, querendo se safar, colocou a culpa nos cristãos. E nesse tempo estava ali preso o apóstolo Pedro, né, aquele a que Jesus deu as chaves do reino, e também Paulo. E os dois morreram no mesmo dia. Pedro morreu, né, segundo a tradição, a Bíblia não fala, segundo a tradição, Pedro morreu crucificado cabeça para baixo. Mas como Paulo era cidadão romano, não podia ser crucificado. Então ele foi decapitado. E diz uma tradição, que quando a cabeça dele caiu no chão, ela deu 3 saltos, né? E de cada salto nasceu uma fonte. Então hoje em Roma é possível visitar, chamar Trefontana, né? Ou três fontes, segundo a tradição, seria fontes milagrosas nascidas da batida da cabeça de Paulo no chão. É uma tradição, uma história bonita, né? Mas não existe nada assim de verdade a respeito disso. Gente, Paulo tinha um temperamento que nós podemos chamar de um temperamento colérico. Ele era extremamente bravo. Se nós formos acompanhar um pouquinho a trajetória de Paulo no Ato dos Apóstolos, nós vamos ver o seguinte: ninguém conseguia trabalhar com Paulo. Ele era muito nervoso. Vem de falar assim: não, meu temperamento me impede de servir a Deus. Não impede de servir a Deus. É verdade que Deus ele vai trabalhando o nosso temperamento para a gente ter um temperamento equilibrado, né? Mas Paulo também sabia ser bastante carinhoso e bastante meigo. A gente vê algumas cartas onde ele trata as pessoas como seus filhos. Timóteo mesmo, ele fala: é meu filho, né? Onésimo, filho que eu gerei na prisão, nós encontramos na carta a Filemo. Então ele sabia ser meigo, sabia ser carinhoso, mas era severo também. E ele queria tudo muito certinho. Isso um pouco faz parte do temperamento do colérico. Ele quer tudo certo. Aí quando as coisas não saem do jeito que ele quer, ele fica muito bravo. E Paulo era assim, ficava muito bravo, né? Não sei se alguém assistiu aquele filme Paulo Apóstolo de Cristo, se não me engano o nome é esse. Então tem lá o Lucas, né, que vai escrever sobre a vida dele, e Lucas chega em casa, na casa de Áquila e Priscila, e diz assim,
né, ele continua rabugento. Né? Então era um pouco da ideia que se tinha sobre Paulo. Um homem rabugento, um homem chato, um homem exigente, mas ao mesmo tempo muito amoroso, muito carinhoso, sabia tratar muito bem as pessoas, mas queria tudo certinho, né? Por vezes as pessoas diziam que Paulo era distante das pessoas, não é? Parece assim que Paulo não demonstra muito sentimento, parece que ele é um pouco distante dos dramas das pessoas, é antifeminista, é moralista, mas porque na sua época a mulher não tinha aquele valor que nós damos à mulher hoje, que Deus sempre deu, né? Mas era uma questão cultural, né? Ele não queria bater de frente com a questão cultural, mas é ele que vai dizer que em Jesus não há mais homem, mulher, livre, escravo, não é? Por baixo dos panos ele deixa bem claro que essa diferença acabou, mas ele vivia numa cultura, né? Numa cultura e um pouco moralista, porque ele era de formação farisaica, né? E os fariseus eram muito moralistas, mas Paulo não deixou que o seu moralismo tomasse conta dele. Algumas vezes aparece um certo moralismo dos escritos de Paulo, mas Paulo vai além, né, desse moralismo. Uma coisa que Paulo era também, gente, era um missionário muito fervoroso. Olha, se nós podemos assim designar Paulo, Paulo missionário. Sabe, ele fez muitas viagens, enormes viagens, na verdade. Passou por sofrimentos assim, esteve na cadeia muitas vezes, não porque ele fosse criminoso, tivesse feito mal a alguém, não, mas por causa de Jesus. Tem uma hora que ele vai falar assim: estou na cadeia por causa de Jesus, né? Passou por muitos perigos, mas era um homem apaixonado por Jesus. Apaixonado por Jesus. Ele teve uma paixão tão forte, um amor assim à primeira vista, digamos assim, né? Por causa da experiência de Damasco, mas foi uma paixão que não ficou só da primeira vista, foi uma paixão que de fato o acompanhou a vida toda. Mas ele também tinha uma paixão pelo povo, tinha uma paixão pela igreja, né? Que ele entendia não só como uma instituição, mas ele entendia a igreja como o povo de Deus, de maneira especial, aquele povo que ele, com seu trabalho missionário, congregou, conquistou para Jesus. Então a gente aprende com Paulo o seguinte, gente: a gente também ser um apaixonado por Jesus, ser também um missionário, né? Uma pessoa apaixonada por Jesus, apaixonado pelo povo, né? E os seus sentimentos de paixão por Cristo e pelo povo é claro nas Sagradas Escrituras, né? No Atos dos Apóstolos, nas suas cartas, a gente vê claramente. Eu coloquei isso no meu perfil, uma frase, né, que eu achei em latim, diz assim: actione secundum fide, quer dizer, ações seguem a fé. Ações seguem a fé, ou ação segue a fé. Isso quer dizer, né, que a fé, ela não é somente uma crença numa pessoa, mas ela é obediência à palavra dessa pessoa, no caso Jesus. E Paulo, de fato, foi um homem extremamente crente, mas também foi extremamente obediente. Então, esse aqui é digamos assim, um currículo, né? Eu tenho algumas coisas a falar a respeito do apóstolo Paulo. Deus te abençoe, fique na paz de Deus.